Shalom Aleichem. Hoje nós vamos dar início ao estudo do Sefer Vaikra, o livro de Vaikra, conhecido em português como livro de Levítico. E a Parashá desta semana, ela leva o nome do próprio livro, que é Vaikra, e nós estudaremos hoje do capítulo 1, verso 1, ao capítulo 5, verso 26. Eu gostaria de observar desde já que esta é a numeração judaica dos capítulos e dos versos, porque nas Bíblias cristãs, nessa parte, a numeração ela é diferente. Então eu estarei seguindo a numeração de acordo com a Bíblia hebraica. E o nome dessa paraxá é Vaikra, que significa "E ele chamou". E este nome é extraído do primeiro passuk, do primeiro verso de Vaikra, Levítico, capítulo 1, verso 1, cujo texto assim diz: Vaikra el Moshe vaidaber Yahweh elav me ohel moed lemor. Traduzindo, e ele chamou a Moshe e disse-lhe o Eterno na tenda do encontro, na tenda da reunião, dizendo. Então, nesse primeiro verso do capítulo 1 está "E ele chamou", e isto significa Vaikra. O comentarista Rashi, ele explica que quando a Torá usa a palavra Vaikra, ele chamou, antes de expressões como "e ele disse", "e ele ordenou", isto significa que o Eterno chama Moisés, não apenas para lhe chamar a atenção, mas também para expressar o seu afeto. Então, se você ler o primeiro verso, está escrito que o Eterno chama Moisés, Moshe, e depois de chamar, o Eterno vai dar uma série de instruções. Rashi disse que esse chamado do Eterno é uma expressão de afeto. Então, nós depreendemos que o Eterno chama Moisés, como um pai chama o seu próprio filho. E somente depois o Eterno começa a dar uma série de ordens e instruções. As ordens de Elohim são sempre para o bem do homem, como um pai que educa e que instrui os seus filhos. Na obra denominada Tosafot, que é um comentário rabínico dos séculos 12 e 13, afirma-se que o livro de Vaikra, ou seja, Levítico, é o livro mais difícil de toda a Torá, pois está repleto de leis e mais leis, inclusive diversos preceitos sobre o sistema sacrificial. Então, de acordo com essa obra, de todos os 5 livros da Torá, Vaikra, Levítico, é o livro mais difícil porque ele contém muitas e muitas leis. É um livro muito normativo e ele também estabelece um procedimento complexo acerca dos sacrifícios apresentados ao Eterno. Agora, vejam só, há uma coisa aparentemente contraditória. Por quê? Porque o livro de Vaikra, Levítico, é o livro mais difícil da Torá, porém o Midrash ensina que as crianças israelitas começam o estudo da Torá com o livro de Vaikra. As criancinhas começam estudando Levítico, Vaikra, que é o livro mais difícil. E aí vem a dúvida, por que pequenas crianças vão começar com o livro mais difícil, que é Vaikra, Levítico? Por que isso? Bem, explicam os rabinos que a razão disto é que os sacrifícios tinham por objetivo tornar o homem puro em relação ao Eterno, tal como as crianças são puras. O amor incondicional do Eterno se expressa tanto nas crianças, que são puras, quanto nos sacrifícios apresentados pelos pecadores. E por tal razão, as crianças, fazendo um paralelo, as crianças elas são puras e da mesma forma os sacrifícios
somente seriam válidos se fossem apresentados por meio da pureza do pecador verdadeiramente arrependido. Então a ideia é, Vaikra, Levítico, ele é ensinado primeiro para as crianças para que elas aprendam a ter temor pelo Eterno e também para que elas percebam que todos nós devemos levar uma vida de pureza, pois o Eterno ele exige uma pureza por meio de nossas vidas. E nós nos tornamos puros quando nós abandonamos o nosso pecado, quando nós fazemos techuvá, quando nós estamos realmente arrependidos das nossas transgressões. E sobre a questão da criança, que ela é pura, Yeshua ensinou, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Isso está em Matitiarro, Mateus, capítulo 18, verso 4. Então Yeshua, ele destaca que o reino dos céus é para aqueles que se comportam como um menino, que são humildes como uma criança. E aqueles que são humildes, aqueles que são puros, estes sim herdarão o reino dos céus. Os cristãos geralmente enxergam o livro de Vaikra, Levítico, como, entre aspas, um monte de sacrifícios, leis, regras e regras. Porém, Vaikra, Levítico, versa sobre o amor do Eterno, que estende a mão ao pecador arrependido. Yeshua falou do amor com base em Levítico. O texto de Vaikra, Levítico 19, 18 diz: Ve'ahavta lereacha kamorra, amarás o próximo como a ti mesmo. Esse mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, isso está em Levítico. E é interessante que os cristãos acham que foi Yeshua quem inventou o amor ao próximo. Não! O amor ao próximo, ele está na própria Torá. Yeshua não inventou o amor ao próximo. Este amor tem previsão em Vaikra, em Levítico 19 e 18. Por quê? O Eterno ele não muda. E é por isso que sempre, antes e depois de Yeshua, o caráter do Eterno permanece o mesmo. Não existe essa história cristã de que o Eterno somente ficou bonzinho com a vinda de Yeshua. Não. O Eterno é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Eterno foi, é e sempre será bondoso. Eu já falei para muitos cristãos que o mandamento do amor está na Torá. E é interessante que eles não acreditam, pois eles acham que Yeshua que inventou o amor. E daí eu chego para os evangélicos. Às vezes eu encontro o evangélico e falo, abre aí a tua Bíblia em Levítico 19, 18. E os evangélicos eles ficam espantados, porque eles não sabem que o mandamento do amor ao próximo está na Torá. Então eu acho que os evangélicos, estou falando com todo amor, com todo carinho, né? Eu acho que eles deveriam estudar mais o livro de Levítico, que é um livro muito importante, pois ele traz essa mensagem de amor. Além dessa mensagem de amor, eu vou falar sobre as outras principais mensagens de todo o livro de Vaikra. Ora, a primeira mensagem, além do amor, é a seguinte, que Yahweh, o Eterno, ele é Kadosh, ele é santo. O Eterno é santo e por isto nós também temos que ser Kedushim, nós temos que ser santos. Em Levítico 20, verso 26, está escrito Vihiten li Kedoshim ki Kadosh ani Yahweh. Tradução, sejam santos, porque eu, Yahweh, eu, o Eterno, eu sou santo. Então o Eterno diz, eu sou Kadosh, eu sou santo, sejam santos, sejam Kedushim. A palavra Kadosh, santo, ela aparece mais de 70 vezes no livro de Vaikra. E isto é para nos ensinar a mesma coisa que ensinou o livro de Ivrim, Hebreus.
sem a Kedushá, sem a santidade, ninguém verá a Elohim. Somente herdará o mundo vindouro o Kadosh, o santo, aquele que tem uma vida separada e consagrada para o eterno. Eu conheço pessoas que dizem que seguem a Bíblia, mas levam uma vida totalmente mundana. Ora, e dizem, eu sou salvo porque o evangélico diz, eu sou salvo porque eu aceitei Jesus. Ora, aceitar Jesus, isso por si só não vai te levar a lugar nenhum. O Eterno exige não apenas que você dê o testemunho de Yeshua, mas que você viva em Kedushá, em santidade, como Yeshua levou uma vida em Kedushá, em santidade. Yeshua foi Kadosh, foi santo. Então, sem a santidade, ninguém verá Elohim. Hebreus 12:14. Sem a santidade, a pessoa está cortada do mundo vindouro. Então, a primeira mensagem de Vaikra é sobre Kedushá, sobre santidade. A segunda mensagem é sobre a mediação do serviço dos sacerdotes. Os Koanim, os sacerdotes, eles eram mediadores entre os homens e o Eterno. O homem, para acessar o Eterno, tinha um intermediário, que eram os Koanim, os sacerdotes. E da mesma forma que os sacerdotes eram mediadores entre os homens e Elohim, Yeshua HaMashiach, ele é o mediador entre os homens e o Pai. Então, isso também é um outro conceito que nós extraímos do livro de Vaikra. Os sacerdotes eram mediadores e Yeshua, o nosso Cohen Agadol, Yeshua, que é o nosso sumo sacerdote, ele é o mediador. Ninguém chega ao Pai se não for por intermédio de Yeshua HaMashiach. E a terceira grande mensagem também do livro de Vaikra, de Levítico, é o princípio da substituição no sacrifício. O animal inocente, ele era morto no lugar do pecador. O animal era oferecido como substituição para morrer no lugar do homem pecador. E da mesma maneira, Yeshua, ele morreu em nosso lugar. Yeshua é o nosso corban, é a nossa oferta. Yeshua é o nosso substituto, é aquele quem morreu em nosso lugar. Sobre o sistema sacrificial do livro de Vaikra, nós não podemos confundir os sacrifícios da Torá com os sacrifícios pagãos da antiguidade. Os sacrifícios pagãos e idólatras, e até hoje existe um banda candomblé em que há oferendas, mas nas religiões idólatras, as oferendas, as ofertas, elas são dadas para as divindades com o objetivo de que estas divindades elas realizem os desejos egoísticos dos homens. Então a pessoa na Umbanda, no Candomblé, ela dá uma oferenda em troca de um casamento, em troca de dinheiro, em troca de prosperidade. Ela quer algo, em troca de sexo fácil. Então você dá algo para a divindade pagã em troca de algo que vai satisfazer a tua carne. E eu fico triste em saber que muitos evangélicos que usam a Bíblia, por desconhecerem a Torá, eles se relacionam com o Eterno como se fossem pagãos. Por quê? Há muitos evangélicos que eles dão o dízimo em troca de prosperidade, em troca de casamento, em troca de dinheiro. Então a pessoa está tentando comprar a bênção do Eterno, e isto é um tipo de oferenda, de oferta pagã. Os povos idólatras fazem isso. E os evangélicos, não estou generalizando, não posso falar de 100%, é óbvio que não, mas muitos, pelo menos do que eu vejo aí na TV, em outros lugares, parece até que a maioria, posso estar errado, mas parece que a maioria dá dízimo querendo obter uma vantagem material em troca.
este não é o fundamento dos sacrifícios e das ofertas previstos na Torá. O sacrifício e a oferta da Torá têm como fundamento a adoração ao Eterno. Pela Torá, você dá o sacrifício como ato de adoração ao Eterno, como agradecimento pela bondade, pela hesed, pela misericórdia do Eterno. Você dá a oferenda para pedir perdão ao Eterno por um pecado que você cometeu, e você está dotado de um legítimo arrependimento. Então, você entregava, né, no tempo de Moshe, de Moisés, o animal era entregue porque você realmente estava arrependido. Ou seja, havia a genuína intenção de não mais cometer aquele pecado. E daí vem uma pergunta: qual é o motivo de o Eterno ordenar os sacrifícios de animais? E existem várias explicações. Uma explicação que eu gosto muito, que é do rabino Moshe ben Nachman, conhecido como Narmânides. Ele explica o seguinte: que Elohim, ele decretou o sacrifício para expiação do pecado. E prossegue Narmânides dizendo: isto envolvia o ato de se colocar a mão na cabeça do animal, confessando verbalmente o pecado, e o sangue era derramado para demonstrar à pessoa, ao pecador, que na realidade a sua própria vida deveria ter sido tomada por causa do pecado. Mas o Eterno, em sua misericórdia, ele aceitou a vida do animal como um substituto. Esta explicação de Narmânides, ela é perfeita e ela aponta totalmente para o sacrifício expiatório de Yeshua HaMashiach. Eu vou pegar este conceito de Narmânides, que é um rabino racídico ortodoxo, e eu vou mostrar como o conceito dele se encaixa perfeitamente acerca do sacrifício de Yeshua. Primeiro, Narmânides explicou que a mão era posta na cabeça do animal para simbolicamente o homem transferir a sua culpa, a culpa do pecado, para o animal. Da mesma forma, Yeshua levou sobre si os nossos pecados. Romanos 6:23 diz: porque a recompensa do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Elohim é a vida eterna, através de nosso Maran, do nosso Senhor, Yeshua HaMashiach. Então vejam, Narmânides falou que a mão era colocada na cabeça do animal para transferir a culpa, o pecado para o animal. Da mesma forma, Paulo em Romanos, ele diz que a recompensa do pecado é a morte. Ou seja, se você pecou, você e eu, né, todos nós pecamos, todos nós deveríamos ser punidos com a morte. Porém, o Eterno, gratuitamente, ele nos dá a vida eterna. Como? E Romanos diz: através de Yeshua, porque Yeshua, ele morreu em nosso lugar. O segundo aspecto de Narmânides e aplicando a Yeshua. Narmânides falou que a pessoa deveria confessar o pecado e genuinamente se arrepender, ou seja, abandonar o pecado. Não adianta você falar: eu pequei. Você tem que confessar o pecado e você tem que abandonar o pecado. Porque se você diz que pecou e continua pecando, na verdade você não se arrependeu coisa nenhuma. Então, o homem precisa abandonar o pecado. E é por isto que Paulo, ele falou algo que muitas pessoas não entendem. Isso está em Huromaiá, Romanos 6:14, quando ele disse: porque o pecado não terá autoridade sobre vocês, pois vocês não jazem sob o legalismo, mas estão debaixo da graça.
aqui Shaul ele está dizendo que nós não estamos mais escravizados pelo pecado e nós não estamos mais subordinados ao legalismo. Nós estamos debaixo da Hesed, da graça. O Eterno ele deu uma graça, ele nos deu um poder para que nós deixássemos o pecado. Ele diz, o pecado não terá autoridade sobre vocês. Então, o pecado ele não tem poder sobre a minha vida. Por quê? Porque eu estou debaixo da graça do Eterno. E a graça do Eterno, essa Hesed, ela me dá um poder para vencer as minhas inclinações para o mal, a minha Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, e eu venço esta inclinação e eu abandono o pecado. Terceiro aspecto, Narmânides disse que o sangue do animal era derramado para fazer capará, para fazer expiação. Da mesma forma, escreveu Yohanan, João, mas se andarmos na luz, como ele, Yeshua, está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yeshua HaMashiach nos purifica de todo o pecado. Isto está em Yohanan Aleph, 1 João, capítulo 1.7. Então, Yohanan está dizendo, se nós andarmos na luz, ou seja, andar na luz, gente, luz é uma expressão que sempre simboliza a Torá. Se nós andarmos na Torá, se nós andarmos distantes do pecado, então o sangue de Yeshua vai nos purificar do pecado que nós cometemos. Então o sangue de Yeshua só vai purificar aqueles que abandonaram o pecado, que estão na luz. Aqueles que estão em trevas, que vivem pecando, que vivem contra a Torá, obviamente o sangue de Yeshua não pode purificar, porque não houve arrependimento, não houve o abandono do pecado. Mas se o pecador se arrepende, se ele abandona as suas transgressões à Torá, se ele anda na luz, aí sim o sangue de Yeshua irá purificá-lo de todo o pecado. E Narmânides, por fim, disse que o animal era um sacrifício substitutivo. O inocente animal era punido no lugar do culpado pecador. Da mesma maneira, em Ivrim, Hebreus, todo o capítulo 9 fala que o sangue de Yeshua foi derramado para a nossa remissão, contrapondo-se aos constantes sacrifícios de animais que eram executados por sacerdotes também pecadores. Então, Hebreus quer dizer que os sacrifícios de animais eram constantes, mas o sacrifício de Yeshua é único. Hebreus ainda diz que os sacerdotes, eles eram pecadores, mas o nosso sumo sacerdote, que é Yeshua, ele não teve pecado. E todo esse conceito, né, de morte do animal para remissão de pecados, etc., tudo isso tem base no judaísmo antigo, e o judaísmo antigo, na época de Yeshua, até mesmo antes, pensava que a morte do Mashiach seria para a remissão, para a capará, para a expiação do pecado das pessoas. Por exemplo, o historiador do judaísmo antigo Emil Scheurer, um alemão, ele escreveu o seguinte, ele disse: isto era uma ideia relativa ao Messias, bastante familiar ao judaísmo rabínico, a saber, um homem perfeitamente justo que não apenas cumpre os mandamentos, mas também, através dos sofrimentos, expia pelos pecados. E este sofrimento do justo é para o benefício dos outros. Então, ele explica, Emil Scheurer, que no judaísmo antigo havia o pensamento de que o Mashiach é um homem justo
que ele vai cumprir os mandamentos da Torá e ele vai sofrer para expiar o pecado das pessoas. É o sofrimento do Mashiach, do Messias, um homem justo para o benefício das outras pessoas. No mesmo sentido, Isai Avraham Horovitz, que viveu entre os séculos 16 e 17, um rabino ortodoxo, ele diz o seguinte, ele fala, porque o Mashiach irá oferecer a sua vida e derramará a sua vida à morte, e o seu sangue expiará pelo povo junto do Eterno. Então, o rabino ortodoxo ele confirma a ideia de que o Mashiach, o Messias, ele vem para derramar a sua vida à morte, ou seja, para morrer, e o seu sangue ele é derramado para, diz ele, para expiação, para expiar pelo povo. Então, nós vemos que a ideia de um Messias sofredor que morre para expiar os pecados de seu povo, essa ideia é totalmente compatível com o judaísmo antigo. Atualmente os rabinos ortodoxos querem criticar Yeshua e eles dizem, essa história de um Messias que morre para salvar os pecadores, isso é uma invenção do cristianismo. Esses rabinos eles estão falando algo errado. A morte do Messias para trazer expiação não é um conceito inventado pelo cristianismo, isso é um conceito nitidamente judaico. Tanto é que eu citei Emil Scherer, eu citei o rabino ortodoxo Isai Avraham Horovitz, e, por exemplo, além disso, Yeshayahu, Isaías 53, ele fala do servo sofredor do Eterno. E quem é esse servo sofredor do Eterno? Ora, o Targum de Isaías 53, o Targum explica que este servo é o Mashiach, é o Messias, que derrama o seu sangue para levar sobre si a iniquidade do povo e para que os pecados sejam perdoados por meio dele. Então o Targum de Yeshayahu, Isaías 53, fala claramente que o Mashiach ele leva a iniquidade do povo, ele morre para que os pecados sejam perdoados por meio dele. Por sua vez, o Zohar, que é a obra clássica da Kabbalah judaica, o Zohar fala que o Mashiach convoca sobre si todas as dores, as aflições e os sofrimentos do povo de Israel. E o Zohar diz que se o Mashiach não fizesse isso, ninguém conseguiria suportar os sofrimentos e castigos pela violação da Torá. O Zohar diz o seguinte, todos nós pecamos, logo nós temos que sofrer pelos nossos pecados. É o que Shaul Paulo falou, a recompensa, o salário do pecado é a morte. Então o Zohar diz, nós tínhamos que ser castigados. Se o Mashiach, diz o Zohar, não levasse sobre si as dores, as aflições e os sofrimentos, ninguém conseguiria suportar os castigos pela transgressão da Torá. E por fim, David Mitchell, ele fez uma densa pesquisa da literatura rabínica, desde o judaísmo antigo até o século VII. E ao analisar do judaísmo antigo antes de Yeshua até o século XVII, ele diz o seguinte, a morte do Mashiach era considerada como tendo o poder para expiar os pecados de Israel e purificar a nação. Então, tudo isso mostra que a remissão, a capará, a expiação vem pelo sangue. A Torá fala sobre o sangue de animais, mas o judaísmo antigo, com base em Yeshayahu, em Isaías 53, evoluiu o pensamento e chegou a entender que quem faria essa capará definitiva para o nosso povo seria o Mashiach. E nós, Netzarim, sabemos que o Mashiach é Yeshua. E agora, nós vamos estudar sobre Korban. Korban é uma palavra hebraica que significa oferta ou oferenda.
E o plural de korban é korbanot. Korbanot, oferendas ou ofertas no plural. Korban, então, que é oferta, a oferta do animal que era levado para o sacrifício era korban, era oferta. Bem, a palavra korban, né, que é oferta para o eterno, que era o animal levado, a palavra korban ela tem a mesma raiz do verbo lekarev, que significa aproximar-se de alguém. Logo, korban, a oferta, ela era feita para aproximar o homem pecador do eterno, que é kadosh, que é santo. Então o pecado ele separa o homem do eterno. Korban, a oferta, era para fazer lekarev, para aproximar o homem do eterno. O sacrifício do animal ele aproximava o homem, restaurando uma relação que foi rompida por causa do pecado. Existem dezenas de regras sobre o sistema sacrificial na Torá. Muitas e muitas regras. E eu, obviamente, não tenho tempo de analisar todas. Mas eu quero dar apenas uma visão geral do tema. Eu quero dar uma visão geral sobre o ritual dos sacrifícios. Lembrando que algumas regrinhas da Torá não têm uma razão lógica de ser. Não tem uma explicação racional. E isto é o que o judaísmo chama de mandamentos supra-racionais, mandamentos chamados em hebraico de hukim. São mandamentos que não têm uma explicação. Então muita coisa tem uma explicação lógica, racional, mas tem muitas regrinhas sobre o sacrifício que aparentemente você não encontra nenhuma razão lógica. Bem, então vamos analisar o sistema de korbanot, ou seja, das oferendas, das ofertas. No capítulo 1 de Vaikra, de Levítico, o capítulo 1, nós vemos o sacrifício chamado olá, em hebraico, olá, que é conhecido em português como oferta queimada ou holocausto. Então o capítulo 1 fala do holocausto, oferta queimada, e é olá em hebraico. Literalmente, o que significa a palavra hebraica olá? Olá significa subir, elevar. Então pode ser traduzido como oferta de elevação. A ideia é a seguinte: o sacrifício subia, olá é subir, o sacrifício subia para Elohim quando expressava fidelidade e sinceridade. Olá representa a submissão do homem ao eterno. E esse sacrifício olá, que em português conhecido como holocausto ou oferta queimada, este tipo era o sacrifício mais comum, era a oferta mais comum, a oferta mais sagrada, e ela expiava pecados genéricos e ela restaurava a comunhão do homem com o eterno. Trata-se, o holocausto, oferta queimada, ou olá em hebraico, trata-se de uma oferta pelo pecado em geral, demonstrando a dedicação e o zelo da pessoa. Então o capítulo 1 de Vaikra, de Levítico, ele fala sobre esse olá, o holocausto ou oferta queimada, e o capítulo 1 não explica qual é o tipo de pecado que está recebendo expiação. Ele não fala, olha, você fez esse pecado. Então, muitos rabinos têm divergência entre eles, tá? Isso tem uma divergência, mas muitos rabinos falam que isso expiava pecados genéricos, não é? E por isso que não é dito qual é o pecado específico que você obtém a caparar a expiação. Esse sacrifício, o holocausto, oferta queimada ou olá, ele era realizado na parte da manhã e na parte da tarde, todos os dias. E havia apresentação de diversos tipos de animais para serem sacrificados, dependendo da condição financeira da pessoa. Então o pobrezinho, ele ofertava a pomba ou uma rola, que é mais barato. Mas além da pomba e da rola, que era para os pobres, que é algo mais barato, havia também o sacrifício de cordeiros, de carneiros, de bodes e de bois. E a Torá fala que no olá, no holocausto, colocava-se a mão na cabeça do animal, e eu já expliquei que isto era para transferir simbolicamente a culpa do homem para o animal,
pois o animal ele era o substituto do homem. O dono do animal considerava que ele próprio estava sendo sacrificado por meio daquele animal. Vejam, você entregava o animal e você pensava que é como se você mesmo estivesse sendo levado ao abate. E por isso que você colocava a mão na cabeça do animal para confessar as suas transgressões. E você botava a mão na cabeça do animal, confessava as transgressões e ele era imolado, diz a Torá, para lechaper, ou seja, para expiar os seus pecados. E o sangue ele era aspergido sobre o misber, sobre o altar. Então, vejam, desse ritual nós aprendemos que a expiação ela vem pelo sangue. O animal era imolado, o sangue era aspergido sobre o altar, e diz a Torá que isto era para lechaper, ou seja, para expiar. Nós aprendemos então que a expiação vem pelo sangue. E isto está repetido em Vaikra Levítico 17:11, que diz: é o sangue que fará a expiação. E isto também está repetido em Ivrim, Hebreus 9:22, ao asseverar que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Hebreus está se referindo ao sacrifício de Yeshua. E a Torá fala que essa oferta queimada, o holocausto, ela era um aroma agradável. Isso está em Levítico 11:1. Agora, como que a Torá diz que era um aroma agradável? Porque o animal era queimado, né? Como que isso pode ser um aroma agradável se o cheiro se aquilo ali era um cheiro repugnante? Você pega um animal, mata e você queima, o cheiro é um cheiro muito ruim. É fedorento, é repugnante. E apesar de sair aquele fedor, a Torá diz, Levítico 1:9, que o aroma era agradável. Como que pode o aroma ser agradável se cheirava mal? Ora, o comentarista Rashi, ele diz o seguinte: não é o cheiro que Elohim desfrutava, mas sim o espírito de satisfação proveniente da observância do mandamento. Ou seja, o aroma é um espírito de satisfação. O Eterno ele está satisfeito com a oferenda que lhe foi apresentada com sinceridade. Então, na verdade, o cheiro era ruim, mas o que era agradável era o quê? O Eterno ele estava satisfeito com o ato do pecador realmente arrependido. E o capítulo fala sobre o sacrifício de cordeiros, capítulo 1:10, e fala também sobre cabras, sobre ave, rolas e pombas. E você lendo, né, fala que o cordeiro era Zahar Tamim, ou seja, um macho íntegro sem defeito. E isto obviamente aponta para Yeshua. Yeshua é o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Quem falou isso foi Yohanan Hamatbil, Yohanan o imersor, conhecido como João Batista. Então, Yeshua é o cordeiro de Elohim que tirou o pecado do mundo. E aqui no capítulo 1, verso 10, nós vemos que existia o sacrifício de cordeiros. Aliás, de acordo com Bemidbar, Números, no livro de Números, capítulo 28, versos 9 a 10, no Shabat eram sacrificados 2 cordeiros de 1 ano e sem defeito. Isso, obviamente, também tipifica o sacrifício de Yeshua, que Yeshua é o nosso corban, Yeshua é a nossa oferta. Ele é o cordeiro de Elohim que morreu por nós para tirar os nossos pecados. Nos dias de Pêssar e de Matzot, ou seja, na Páscoa e em pães ázimos, os cordeiros eram oferecidos como olá, como oferta queimada, conforme Números, livro de Números, capítulo 28, versos 16 a 19. E aqui nós vemos a expiação,
ocorrendo com o sangue de cordeiros, o que afasta a tese dos antimissionários de que os cordeiros não eram animais cujo sangue promoviam a expiação. Estou dizendo isso porque existem ortodoxos que querem criticar Yeshua e eles dizem: vocês dizem que Yeshua é o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas o cordeiro não expiava pecados. Isso dizem alguns antimissionários, mas isto está errado, porque nós lemos em Números 28, 16 a 19, que os cordeiros eram oferecidos como oferta queimada. Então o cordeiro tirava pecado, sim. E esta é a razão de Yeshua ser o nosso cordeiro. O rabino Narmânides explica que o sacrifício tinha por finalidade despertar sentimentos de remorso pelo mal praticado e avivar a responsabilidade que cada ser humano deve ter perante Elohim e perante o próximo. Escreveu Narmânides o seguinte: aquele sacrifício que não tem bases éticas, que é despido de sentimentos elevados, é considerado por Elohim como oferta ignóbil e deve ser desprezado. Ou seja, Narmânides ele quer dizer que somente será válido o sacrifício se a pessoa realmente estivesse arrependida. Ou seja, não era só entregar o animal. Eu entreguei o animal, eu consegui expiação. Não. Né? Muita gente acha que era isso, que entregou o animal, você tinha expiação. Não, não, não. Só havia expiação se houvesse o verdadeiro arrependimento. Sem arrependimento não havia a remissão. No capítulo 2, nós temos, no capítulo 2 agora, já de Vaikra Levítico, nós temos uma outra espécie, que é a minhá em hebraico, que é uma oferenda, uma oferta de grãos. Ela também era queimada, não é? Era uma oferta de grãos com flor de farinha, com azeite. Ela era queimada no altar e uma parte era queimada e uma outra parte não era queimada, era entregue para Arão, para Aharon e os seus filhos. Então, essa minhá era uma oferta de grãos, de flor de farinha, de azeite, ela era queimada, né? Era uma oferta de alimentos, e uma parte era queimada e a outra era para Aharon e seus filhos. E uma coisa que é interessante é que fala também, no capítulo 2, que eram oferecidos matzot, ou seja, pães ázimos, pães sem fermento, bem como primícias de grãos. E o capítulo 2.11 diz que nenhuma minhá, nenhuma oferta desse tipo, poderia ter fermento, hametz. Então, onde eu quero chegar? A oferta de grãos não podia ter fermento. Por quê? Porque o fermento, na simbologia israelita, o fermento ele simboliza o mal. Tal como o mal ele cresce, o fermento ele também se expande. Por isso que Yeshua ele é o nosso pão sem fermento. Yeshua é a nossa matzá, o nosso pão sem fermento. Yeshua é o nosso pão sem pecado. Por isso que estou dizendo isso não para falar mal, mas só para corrigir alguns erros. Eu fico abismado que os evangélicos eles fazem um ritual chamado a Santa Ceia do Senhor. Que é um dia eu vou explicar isso, mas isso não tem base bíblica. Yeshua não instituiu a Santa Ceia. Yeshua ele comemorou Pêssar, a Páscoa. Quando Yeshua disse, fazei isto em memória de mim, esse isto era o quê? Era o que ele estava fazendo. Celebrar Pêssar, celebrar Páscoa. Então, a ceia, entre aspas, na verdade foi a festa de Páscoa, de Pêssar. Só que os cristãos, e Pêssar, Páscoa, nós sabemos que é uma vez ao ano. Então,
o ritual de Yeshua que ele fez é para fazer uma vez ao ano, que é a festa de Pêssar. Mas os evangélicos e os católicos, eles inventaram essa tal de Santa Ceia e eles fazem, né? Eu acho que eles... Eu não sei, né? Acho que eles fazem todo mês, né? Se eu estiver errado, se você é evangélico, pode me corrigir, que eu não sei. Mas os evangélicos, acho que eles fazem todo mês. Bem, e eu sei que eles fazem todo mês e nessa Santa Ceia evangélica eles distribuem, né, um pão plus vita. O que é um absurdo, gente. Por quê? O evangélico dá um pão plus vita, o pão plus vita é um pão fermentado. E o evangélico diz que aquilo ali simboliza, eles dizem Jesus. Então, eles falam, esse pão fermentado simboliza Jesus. Mas isso, olha só, gente, Yeshua, o fermento, simboliza o pecado. Se você come um pão fermentado simbolizando Yeshua, você está declarando que Yeshua tem pecado, o que é um absurdo. Por isso que para o pão que eu como representando Yeshua em Pêssar, é uma matzá, é um pão sem fermento. Agora, o evangélico, ele compra um pão na padaria, estou falando pão plus vita, qualquer pão, né? Independentemente da marca, mas o evangélico, ele compra um pão da padaria, todo fermentado, come e diz que aquilo ali é o salvador dele. Ao fazer isso, ele está declarando que o salvador dele tem pecado, o que, né, isso daí é uma invenção do romanismo pagão. O Mashiach de Israel, ele é representado por uma matzá, um pão sem fermento, ou seja, ele não tem pecado. E agora indo para o capítulo, então, o capítulo 2 trata da minhá, que é essa oferta de grãos, de matzá, etc. O capítulo 3 fala sobre uma oferta chamada de shelamim, que é traduzido em português geralmente como oferta de paz ou oferta pacífica. E esses sacrifícios shelamim, eles tinham por finalidade o reconhecimento da generosidade e a bondade de Elohim por suas bênçãos e misericórdias. Shelamim, essa oferta de paz pacífica, shelamim é a palavra que traz a ideia de paz, isto é, o homem está em paz, em harmonia com o Eterno. E shelamim vem da mesma palavra de shalom, né, que a gente dá shalom, e shalom também significa estar completo ou ser pleno, significa plenitude. Ou seja, shelamim é um tipo de oferta em que o homem ficava completo, ele alcançava a plenitude junto do Eterno. E uma parte do animal ficava com o ofertante. Você dava shelamim, mas uma parte ficava com você e você fazia, né? Então você não entregava tudo. Uma parte ficava com você mesmo e você fazia uma refeição sagrada. Havia uma refeição festiva, sagrada, e é como se o Eterno participasse daquela refeição festiva. E uma outra parte de shelamim, ela era entregue aos koanim, aos sacerdotes. Então, essa oferta de paz, oferta pacífica, ela tinha como objetivo, né, muitas vezes, para que fazer essa oferta de shelamim? Ela não era para pecado, era uma oferta de agradecimento ao Eterno. Shelamim não é para pecado, é para o agradecimento ao Eterno. Seria um ato de ação de graças. Você dava shelamim para agradecer ao Eterno por suas bênçãos, por suas misericórdias, ou seja, é o que em português nós chamamos de ação de graças. E você fazia isso e entrava em shalom, em paz com o Eterno. Vejam, a oferta de paz, shelamim, ela traz a nossa paz com o Eterno. Da mesma maneira, Yeshua, o Cordeiro de Elohim, é ele quem promove a reconciliação do homem com o Eterno, pois ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. Efésios 2, capítulo 2,
Efésios capítulo 2, versos 14 a 16, fala que Yeshua é a nossa Shalom, a nossa paz, que nos reconciliou com Elohim. Então, olha só o paralelo que eu estou fazendo. A oferenda de Shelamim, capítulo 3, era para reconciliar o homem com o Eterno, e o homem ficava com paz, com Shalom. Ele se reconciliava com o Eterno, ele agradecia, ele expressava a sua gratidão, o seu louvor em ação de graças. Da mesma maneira, Yeshua é o nosso Shalom, é a nossa paz, ele é a nossa reconciliação. Então esse sacrifício, essa oferta de Shelamim, ela tem muito a ver, não é, com o sacrifício também de Yeshua. Tanto é que em Shelamim também você colocava a mão na cabeça do animal, o animal era imolado, o sangue era aspergido sobre o altar, ele era queimado, e a Torá, no capítulo 13, ainda fala que você fazia o sacrifício de cabra e também de cordeiro. E, mais uma vez, sempre quando a Torá fala em sacrifício de cordeiro, você pode se lembrar de Yeshua, que Yeshua é o nosso cordeiro. Sempre quando a Torá fala em cordeiro ou em carneiro, porque carneiro é o cordeiro adulto. Então, o carneiro é um cordeiro também que cresceu. Então, sempre quando a Torá fala em sacrifício de cordeiro, de carneiro, isso está se tipificando, né? Isso possui uma relação com o próprio sacrifício de Yeshua. E o capítulo 4 agora ele fala sobre a oferta de Hatat, que era para pecados não intencionais, não maliciosos. Então, tal oferta era para pecados não intencionais, não maliciosos, chamados de Hatat. E tal oferta destinava-se a expiar e a purgar o pecado, apontando que o homem queria restabelecer o seu relacionamento com Elohim, rompido pelo pecado. Dá uma lida no capítulo 4, que trata desse Hatat. E o pecado afasta o homem do eterno. Com o sacrifício de Hatat, há a reaproximação do homem com o seu Criador. E daí o capítulo 4, ele narra tanto sacrifícios, não é? Hatat ou Hatot, no plural. Tanto Hatot, no plural, né? O capítulo 4 fala tanto de sacrifícios pelos pecados individuais, quanto em relação aos pecados coletivos. Então, há pecados que são de uma pessoa e há pecados que são de toda a coletividade. E daí a descrição também para a expiação do pecado da coletividade. E o procedimento também era parecido com o que eu já falei acima. Colocava-se a mão na cabeça do animal, o animal era imolado, o seu sangue era derramado no altar, havia a aspersão do sangue 7 vezes, isso a Torá narra, o número 7 significa perfeição, então aspergir o sangue 7 vezes significa completar o ciclo, ou seja, o sacrifício também fazer uma expiação completa, perfeita. 7 é perfeição, então é uma expiação completa, uma expiação perfeita. 7 é perfeição. E então em Hatat ainda fala, o capítulo 4 fala que o animal era queimado e havia expiação e perdão pelo pecado cometido. Aí o capítulo ainda fala, 4, lá no final ele já vai falar do pecado do líder, e o capítulo 4, versos 27 a 35, fala sobre a oferta pelo pecado para pessoas comuns, pecados não intencionais, ou seja, pecados ou erros involuntários, não intencionais, e daí fala também do sacrifício de cabra ou cordeiro para sacrifício pelo pecado. Mais uma vez aparece a palavra cordeiro, que tipifica a morte de Yeshua. Então o capítulo 4 também fala do sacrifício de cordeiro
para expiação pelo pecado, e diz que trará expiação e perdão. Tudo isso apontando para Yeshua. E por fim, no capítulo 5, nós temos a chamada oferenda pela culpa, em hebraico, Hasham. Essa oferenda pela culpa, ela ora abarcava pecados não intencionais, pecou sem querer, e ora pecados intencionais. Se você ler o capítulo 5, você vai ver que há a descrição de pecados involuntários, não intencionais, e também há pecados intencionais, que o camarada quis pecar e terminou pecando com dolo, não é? Aí fala sobre pecado de desonestidade, sobre sonegação de fundos, sobre apropriação do que pertence ao outro por meio de roubo, de extorsão. Então dá uma lida depois no capítulo 5, que ele vai narrando uma série de pecados. Aí tem que fazer a oferenda. O capítulo 5 fala sobre a oferenda pela culpa, em hebraico, Hasham. E vejam só, que esta paraxá, a paraxá, você vai lendo o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, a paraxá fica o tempo inteiro falando sobre os diversos tipos de sacrifícios e a consequente expiação. A paraxá, ela fala de pecados, sacrifícios, 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 pecados, pecados, pecados. A paraxá fica falando o tempo inteiro sobre os sacrifícios. Porém, olhem só que interessante. O último verso da paraxá, de acordo com a numeração judaica, que é Levítico 5:26, a numeração cristã é diferente. A numeração cristã é diferente, mas vejam só, o último verso da paraxá, Levítico 5:26, diz: ele será expiado pelo sacerdote diante do Eterno, e você será perdoado de toda a culpa. Vejam, a paraxá, ela fica o tempo inteiro narrando pecados e sacrifícios, mas ela termina falando sobre o perdão de toda a culpa. Repito, a paraxá termina falando sobre o perdão de toda a culpa, o que demonstra Hesed, misericórdia, graça do Eterno. Então essa paraxá, ela fala de sacrifício, de pecado, mas ela termina falando do perdão que o Eterno libera por meio de sua misericórdia e graça. E daí eu pergunto, como o cristianismo tem a audácia de dizer falsamente que não existe graça no Antigo Testamento, entre aspas, se a Torá, ela menciona o perdão liberado pelo Eterno em relação a toda culpa? Vejam, o cristianismo diz que não há graça no Antigo Testamento, mas essa afirmação cristã é falsa, porque nós acabamos de estudar que o Eterno, ele perdoa. Vaikra Levítico é um livro que nos apresenta um homem pecador e um Elohim perdoador. E isto é um sinal de Hesed, de misericórdia, de graça, de bondade. Se o homem peca e se afasta do Eterno, se o homem ele se afasta do Eterno por não possuir nenhum mérito próprio, o amor incondicional do Eterno por aquela pessoa permanece. O mesmo Elohim amoroso da Torá vejam, o mesmo Elohim que mostra amor na Torá é o mesmo Elohim que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito como sacrifício vivo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Corban, a oferta do Eterno, é Yeshua. Yeshua é a nossa caparot
avonot, é a nossa expiação pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. E Yeshua fez isso por quê? Ele fez isso por amor, porque ele ama a todos nós. Esta é a mensagem da Torá, a mensagem que o Eterno nos ama muito e ele quer que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e nós nos reconciliamos com o Eterno por meio de um sacrifício de sangue, não um sacrifício de animal, até porque o templo não existe mais, mas por um sacrifício único e definitivo, que é o sacrifício perfeito de Yeshua HaMashiach, um sacrifício de amor. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Yahweh, nós oramos a Ti, ó Pai, agradecendo pelo sacrifício de Yeshua, que Ele é a nossa capará, a nossa expiação. Yeshua derramou o seu sangue precioso, Ele sofreu muito para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui diante de Tua presença. Eterno, graças a Ti, graças ao Teu amor incondicional, ao Teu amor infinito, nós, Pai, hoje podemos ter uma comunhão com o Senhor, podemos ter dentro de nós, Ruach HaKodesh, o Espírito de santidade do Eterno que nos guia para uma vida kadosh, para uma vida santa. Nós te agradecemos, Pai, por essa paraxá, por esse shiur, por esta aula, por todo o ensinamento que o Senhor tem dado para nós e que nós nunca venhamos nos esquecer que o sacrifício de Yeshua, ele é muito precioso. Só existe vida eterna, Chaye Olam, vida eterna, para aqueles que têm a expiação. E só existe uma expiação hoje, que é a expiação pelo sangue de Yeshua HaMashiach. Muito obrigado, Pai, pela nossa Yeshua, pela nossa salvação por meio de Yeshua. Nós te louvamos, te agradecemos, exaltamos o nome de Yahweh, Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.